Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sou eu, André Arruda, e esse é mais um... Bom dia! Bom dia! Bom dia pra quem? Bom dia pra quem? Eu sou o André Arruda, e esse é mais um Bom dia pra quem, meu bem? Então, cês... É segunda-feira, mais um início de uma semana, é aquela jornada que se reinicia todos os dias e a gente não pode deixar de colocar aqui como destaque mais uma situação de tragédia anunciada nesse Brasil e nesse mundo, mais uma catástrofe natural que os defensores das queimas de combustíveis, do pessoal do desmatamento, do agronegócio, não é exatamente o agronegócio, é o pessoal que não tem a menor sensibilidade da situação do mundo. E nós tivemos, desde esse final de semana em Recife, teve uma forte enchente com deslizamento de terra, infelizmente, e vítimas fatais. Então, é lógico que esses números vão aumentar, porque o episódio é gravado na véspera, né? Mas até a noite de ontem já eram 84 vítimas fatais, né? Primeiramente, a gente pede que seja tomada providências para que as pessoas possam residir, morar em áreas seguras. E eu não poderia também deixar de dizer também os meus sentimentos às famílias das vítimas, né? É doloroso ver essa tragédia que a gente sabe que poderia ser evitada em diversas fontes, né? Sistema de alarmes, verificação de encostas, cuidar do clima. Então são um monte de coisas que a gente precisa ficar atento, tá? Bem, seguindo aqui a canção, tem uma história aqui. Os 3 policiais rodoviários federais envolvidos no caso Genivaldo, vocês sabem que o caso Genivaldo é o caso escabroso que aconteceu, acho que... Onde que foi? Foi em Sergipe ou foi em Alagoas? Acho que foi em Sergipe. Foi em Sergipe. Foram identificados, foram passados os nomes no Fantástico, grande coisa. Mas é um caso bastante escabroso, né? Tem gente que acha que fala, não, pois que você vai ver o nome dessas pessoas,
O linchamento público, gente, quando você está no serviço público, ainda mais como sendo uma força de segurança, você tem uma responsabilidade muito grande. Então vai ter que se ver qual foi a besteira que eles fizeram. Entendeu? E que seja feita a justiça, porque, caramba, mano. Só morre nesse país preto e pobre. É brincadeira uma coisa dessas, né? O ex-assessor de Monteiro, curiosamente, faleceu de um acidente de carro. Monteiro, para quem não sabe, é aquele policial youtuber que está sendo investigado, vereador do Rio, eleito, né? E está sendo investigado aí por um abuso, por abusos, né? E, inclusive de cunho sexual, né? Seguindo aqui, continuamos aqui, tá? Parece que... Sabe aquela história que eu sempre costumo dizer de que a história ela acontece como tragédia e depois repete como farsa? Pois bem. Colômbia teve eleições presidenciais e o segundo turno é praticamente uma xerox desgraçada do que aconteceu aqui no Brasil. Nós temos um ex-guerrilheiro de um lado e um populista de direita que já elogiou Hitler e tá no segundo turno. É uma coisa assim que esse populismo de direita é terrível, né? Porque eles têm várias ferramentas. Tem a ferramenta midiática e tudo mais, né? Então, continuando aqui, né? É terrível o que está acontecendo, né? Aconteceu uma coisa escabrosa. O quadro da Mona Lisa foi atacado por um visitante disfarçado com peruca no Louvre. O visitante foi disfarçado de peruca e cadeira de roda. Arremessou uma torta no quadro da Mona Lisa. Que beleza. Por falar nisso, né? Nossa, o maior campeão da França é rebaixado. Mas é a Saint-Étienne. Foi rebaixado. E os torcedores invadiram o campo e atiraram os sinalizadores em direção do... Nossa, que absurdo. Absurdo também foi esse campeonato brasileiro. Mas nem vou comentar muito porque o Corinthians conseguiu a proeza de fazer a quinto empate seguido, né? E aí eu costumo... Agora em vez de ser Vitor Pereira, é Vitor Empatereira, né? Terrível, né? Segundo a Datafolha, a inflação pode mudar voto de 3 em cada 10 eleitores e da metade dos jovens. Qual é a questão aqui? A gente sabe que um processo inflacionário que vem se arrastando há anos não consegue ser revertido em apenas 3 meses. Apenas 4 meses. Tá? Vai fazer justificativa. Vou justificar, né? O seu Bolsonaro vai justificar que... porque porque existem outros fatores externos, mas eu participei de uma conferência
esse sábado, uma conferência estadual dos bancários, né? Eu sou bancário. E em uma das explanações ele fala assim, que assim, havia formas de trabalhar isso. Havia estoques reguladores que permitiam garantir um preço. Então, num caso de preço baixo, o governo comprava dos agricultores, né? E no caso de alta, esse estoque regulador venderia esses produtos para poder diminuir o preço, né? E foi eliminado. Começou a eliminar os estoques reguladores no governo do Nosferatu, Temer, né? Do Temer, né? Na verdade, disseram que também teve uma redução durante o governo Dilma, o segundo mandato da Dilma Rousseff. E depois com o Bolsonaro aí encerrou de vez, porque na verdade faz parte de uma agenda neoliberal que não haja controle do mercado. Mas a gente não está falando aqui de um produto que você pode ficar sem. A verdade é essa. Você não pode ficar especulando sobre um produto que é de absoluta necessidade. Os produtos da cesta básica, os produtos de alimentação. A gente precisa comer. A gente não pode morrer de inanição, de fome. E o que está sendo feito é de uma insensibilidade sem tamanho. Assim como esse final de semana, esse presidente não falou um pio sobre o que está acontecendo lá em Pernambuco. A tragédia que está acontecendo em Pernambuco. Aqui não tem ainda informações, né, sobre como doar, mas assim que aparecer aí eu já divulgo, eu faço questão de divulgar. A gente precisa divulgar, ajudar o pessoal lá que está no Nordeste, que está atravessando esse perrengue total, tá? A média móvel de mortes fica em 117 no Brasil, com alta no Norte e no Sul, tá? O Sul tá crescendo muito, por isso, sobretudo o Rio Grande do Sul, então tem que ficar esperto. Homofobia, brigas, assédios e machismo viram marcas atuais da Assembleia de São Paulo. A gente sabe que a Assembleia, na esteira do Bolsonaro, a Assembleia Legislativa de São Paulo ganhou um monte de gente, elegeu na Assembleia Legislativa um monte de gente reacionária. Gente que não tem o menor compromisso com São Paulo e com as cidades. Achei curioso que eu estava voltando para casa de um compromisso, e eu estava de carona, e eu passei pela Via Dutra, né? E gente, olha só que coisa. Havia faixas perguntando às pessoas de Guarulhos se elas vão votar em candidatos de Guarulhos. Será que isso foi feito por um candidato, um possível candidato? E para fazer outdoor, né? Propaganda em estrada de grande movimentação como a Via Dutra, deve ter tido um bom dinheiro. Hein? E aí a gente tem que tomar cuidado. Quem é esse cara aí que está dizendo que eu sou de Guarulhos? Vamos prestar atenção. Mas, de certa forma, é importante a gente ter pessoas dentro da Assembleia Legislativa que tenham uma pauta
mais coesa com a dignidade do povo paulista, não seja essas pessoas que só mancham a reputação, destroem a reputação de uma Assembleia Legislativa, de uma Casa Legislativa mais do que centenária, né? E quando São Paulo ainda era uma província. E a gente precisa ter essa condição aí, tá? Nesse final de semana teve a virada cultural, né? Teve coro a favor de Lula, contra Bolsonaro e teve arrastão, né? Teve alguns arrastões aí. E aí vai ter gente que vai dizer, não, porque bandido, não sei o quê. Coloca 2 fatos aí importantes, tá? Foi a repressão à Cracolândia, já que os principais palcos ficam próximos da região da Cracolândia, que é o palco do Anhangabaú, né? Tem uma outra região, na região central, Viaduto do Chá, então teve essas coisas que aconteceram, né? O Planet Hemp fez show em São Paulo, aí teve na virada, teve Ludmilla, teve Luísa Sonza, teve Glória Groove, né? Foi um show, muitos shows fantásticos. Eu não pude acompanhar nenhum por causa dos outros compromissos que eu tinha, mas é muito importante ter essa volta aí, né? As Forças Armadas lideram ganho salarial na década entre servidores do governo federal. Por que será? Lula vai ao Sul e Bolsonaro à América do Norte. Legal, né? O que mais? Teve aquela história do Gustavo Lima. Gente, olha só que coisa absurda. Essa semana eu falei, né, dos negócios do show, mas teve um show milionário numa cidade do interior de Minas Gerais, que era um show de R$1 milhão para apresentação do Gustavo Lima. E aí o que acontece? O dinheiro que seria pago por Gustavo Lima, ele veio de desvios da saúde e da educação, de verbas da saúde e da educação, acho que era verbos de uma indenização em relação a uma exploração e a exploração mineral na cidade, e esse dinheiro deveria ir para saúde e educação, e não foi, está indo para um show, para o bolso do Gustavo Lima. Então, aí o que aconteceu? Cancelou, não vai ter multa paga, entendeu? E o que aconteceu? Foi o que aconteceu. Tudo começou quando o Zé Neto começou a falar bosta em relação à Anitta. Só que a gente sabe que os fãs, principalmente... gente, a Anitta é jovem pra um cacete. Ele tem um público muito jovem, é um público muito antenado, é um público muito pra frente. E é vanguarda, né? Eles resolveram descobrir os podres do cara. Descobriram. E virou um escândalo que hoje você encontra para hashtag CPI do sertanejo. E aí foi engraçado que a Anitta tirou o sarro do Zé Neto, falou assim, e tudo isso por uma tatuagem no tororó. Tororó é porque a Anitta fez uma tatuagem anal, né? E o Zé Neto resolveu tirar o sarro, criticar a Lei Rouanet, coisa e tal, mas a gente sabe que... Ouçam os episódios anteriores que tem lá todo o escândalo, né, de apresentações de sertanejo sem licitação, né? Então é uma coisa, assim, complicada. Seguindo aqui a canção. É segunda, né? É segunda-feira. Que eu acho muito interessante, porque esse final de semana ele me trouxe algumas coisas muito importantes.
E coisas importantes de que assim, o ser humano não pode se ver como uma ilha. Tá? Não pode. Não dá para você ver como uma ilha. Não dá para você achar que sozinho você resolve tudo. Coletivamente, a gente tem que entender da energia sinérgica que nós possamos fazer. Essa energia sinérgica, sinergia, o que é? É quando um coletivo consegue gerar uma força, um poder maior do que a soma dos poderes individuais, né? A gente tem que entender a força sinérgica. O que é a força sinérgica? É que a força resultante de um conjunto de forças é maior do que a soma das forças individuais de cada um dos fatores, né? E isso é o que faz com que a gente possa transformar o nosso mundo. A gente precisa entender o poder de transformação que nós temos. E esse poder de transformação é muito importante, importantíssimo demais, porque isso faz com que a gente possa entender que nós possamos somar forças com outras pessoas. E eu tive duas experiências aqui, uma num lugar que eu frequento e outra com pessoas que eu conheci ontem, numa ocasião de um evento cultural. E ele tem exatamente essa questão da sinergia. Se a gente puder unir forças e não ver o outro como um adversário, e sim como uma pessoa, algo que possa te agregar algo novo, algo melhor, a gente pode chegar mais longe. A gente vê, uma das coisas que eu mais fico chateado na situação de hoje é justamente essa questão da desunião das pessoas. A gente vê uma desunião total, cada um quer o seu. E esquece que tudo isso aqui é nosso. Então, a gente acaba tendo aqui uma coisa muito lascada, que é justamente o fato da gente nos enfraquecer cada vez mais, tentando resolver as coisas individualmente. Somar forças com pessoas que têm interesses comuns é que poderia ser uma coisa que poderia deixar, por exemplo, um neofascista como o Bolsonaro, ou esse populista de extrema direita da Colômbia, sem nenhum apoio. Porque a gente precisa entender, primeiro, que política não é coisa de política, é coisa do povo. E segundo, que tudo que a gente fizer, se a gente fizer somando forças com outras pessoas que também querem a mesma coisa que você, nós iremos fazer muito mais do que se a gente fizer sozinho. Entender o poder da sinergia. Talvez essa seja a mensagem que eu quero deixar para você, minha amiga e meu amigo, nesse começo de semana. Com quem que a gente vai querer juntar os trapinhos para fazer muito mais? Boa pergunta, hein? Então, é isso. Um beijo no coração de vocês. Cuidem-se muito bem e até amanhã, terça-feira. Até!